Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas. O que são propriedades coligativas? São aquelas propriedades do solvente que são modificadas quando nós dissolvemos um soluto não volátil. Soluto não volátil é toda substância que tem ponto de ebulição acima de 100 graus. Por exemplo, glicose, sacarose, sal de cozinha. E o intuito então hoje é a gente estudar essas propriedades. A primeira propriedade que nós vamos ver hoje se chama tonoscopia. A tonoscopia, quando a gente dissolve um soluto não volátil num solvente, a sua pressão máxima de vapor diminui. E o que é pressão máxima de vapor? Pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor de um solvente quando está em equilíbrio com o seu líquido. Ou seja, quando a velocidade de evaporação se iguala com a velocidade de condensação. E uma das maneiras da gente medir a pressão máxima de vapor é usando manômetros. Então, quanto mais evaporar no solvente, maior vai ser a sua pressão máxima de vapor. Quanto menos evaporar, menor será a sua pressão máxima de vapor. Quanto mais volátil é um líquido, maior é a sua pressão de vapor. Tá? Então, quando ele evapora bastante, ele é bastante volátil, né? A sua pressão máxima de vapor é grande. Bom, eu coloquei aqui 3 solventes: água, álcool e éter. Dos 3 solventes, aquele que mais evapora numa mesma temperatura é o éter. E o que menos evapora é a água. Se a gente colocasse num gráfico relacionando temperatura com pressão máxima de vapor, note o seguinte: aquele que é o mais volátil, numa dada temperatura, apresenta maior pressão de vapor. Aquele que é menos volátil, naquela mesma temperatura, vai ter a menor pressão de vapor. Então aqui seria o caso da água, aqui do álcool e do éter, né? Então na mesma temperatura, quem apresenta a maior pressão de vapor? O éter. Na mesma temperatura, quem tem a menor pressão de vapor? A água. Fatores que modificam a pressão máxima de vapor. A temperatura. À medida que você vai aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão de vapor. Mais moléculas partem para o estado gasoso. Outro fator que modifica a pressão máxima de vapor são as forças intermoleculares. A mais fraquinha de todas aquelas forças que atraem as moléculas é dipolo instantâneo e dipolo induzido. A mediana é dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E a mais forte das 3, ligações de hidrogênio. Então, quanto maior forem as forças que estiverem atraindo as moléculas, mais difícil será ela partir para o estado gasoso. Um líquido parte para o estado gasoso quando ocorre o distanciamento entre as moléculas. E outro fator que modifica a pressão máxima de vapor é a massa molecular. Então, se você comparar moléculas que apresentam as mesmas forças intermoleculares, a mais pesada terá menor pressão máxima de vapor, tá? Bom, ó, eu fiz um gráfico, um desenho esquematizando a água, o álcool e o éter. A água evapora pouco, produz pouco vapor. O éter evapora bastante, produz muito vapor. Então, quando a gente usa o manômetro indica a pressão exercida por quem? Pelo vapor. Quanto mais vapor nós tivermos, maior será a sua pressão de vapor, mais aquele líquido evapora. Então, quando a gente dissolve soluto não volátil num solvente, vai diminuir a sua pressão máxima de vapor. E quem estuda isso é a tonoscopia, né? Então, aqui, ó, eu gosto de mostrar esse esqueminha aqui. Água pura. A hora que você adiciona um soluto não volátil, aquelas partículas do soluto vão pegar o lugar de algumas moléculas do solvente. Ou seja, antes todas as moléculas da superfície eram passíveis de evaporação. Agora, como algumas moléculas foram substituídas pelo soluto, nem todas as moléculas do solvente irão evaporar. E o que isso vai acarretar? Uma diminuição na pressão de vapor. Então, quando você dissolve um soluto não volátil, aquele soluto vai substituir algumas moléculas do solvente. E aí nem todas as moléculas irão evaporar, diminuindo a sua pressão máxima de vapor. Acompanhando o gráfico aqui, água pura, água com mais soluto, a solução. Então a pressão de vapor da solução é menor do que o solvente puro. E quem estuda isso é a tonoscopia. Um abração.